Olá, meus amigos, eu sou o professor Francisco Nobre e estamos dando continuidade aos nossos debates sobre a ata notarial de adjudicação compulsória. Muito bem, no nosso encontro passado, no bloco anterior, nós vimos, de maneira geral, o que é a adjudicação compulsória na sua forma judicial e na forma extrajudicial. Vamos agora falar um pouco mais sobre as etapas da adjudicação compulsória extrajudicial. A adjudicação compulsória extrajudicial, ela se desdobra em duas etapas. Uma etapa notarial, que se desenvolve no tabelionato de notas, com a lavratura de uma ata notarial de adjudicação compulsória, e uma segunda etapa registral, que vai ter lugar no registro de imóveis, com a apresentação de um requerimento instruído com documentos, dentre eles a ata notarial de adjudicação compulsória. Esse procedimento vai se desenvolver com a expedição de uma notificação à parte contrária e vai finalmente haver uma decisão do registrador acolhendo ou não o pedido de adjudicação compulsória. Então a gente observa, primeira coisa, que o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial foi fortemente influenciado pelo procedimento da uso capião extrajudicial. A uso capião extrajudicial é procedimento um pouco mais antigo, né? Foi criado com o CPC de 2015 e, é claro, serviu ali como um modelo para a concepção do procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Na uso capião extrajudicial há esse mesmo formato, essa mesma linha geral. A lavratura de uma ata notarial, que lá é uma ata notarial de uso capião extrajudicial, e em seguida um procedimento perante o registro de imóveis. Não? Essa ata notarial de adjudicação compulsória, ela foi inicialmente considerada por parte da doutrina como algo desnecessário, como algo que só iria trazer ali despesas para o procedimento, algo que poderia ser evitado, e esse pensamento acabou por influenciar até o momento da apreciação presidencial do projeto de lei, né? Quando o projeto de lei de conversão foi a apreciação do presidente da República, o presidente da República vetou o trecho que falava da adjudicação, da ata notarial de adjudicação compulsória. Então, entendeu-se naquele momento, e essa foi a razão de ser do veto, que a ata notarial de adjudicação compulsória seria algo desnecessário. Imaginou-se o quê? Que, ora, já tem o contrato de promessa de compra e venda. A adjudicação se faz mediante a apresentação do contrato de promessa de compra e venda, comprovação de cumprimento das obrigações nele previstas e demonstração da inércia de uma das partes em celebrar o contrato principal. Esses elementos, imaginou-se, pelo menos naquele primeiro momento, que não demandariam a lavratura de uma ata notarial. Tudo poderia ser resolvido no procedimento registral. Porém, esse veto do presidente da República foi, de maneira até um tanto inesperada, derrubado pelo Congresso Nacional. Não? Então, o presidente da República tinha vetado a previsão da ata de adjudicação compulsória, o Congresso Nacional veio, então, a derrubar esse veto e restabeleceu a redação original que tinha a previsão da ata notarial de adjudicação compulsória. Essa reviravolta, vamos dizer assim, no processo legislativo, até um tanto insólita, inesperada, ela veio a trazer grandes benefícios, nós vamos ver,
para a adjudicação compulsória extrajudicial. Porque a ata notarial de adjudicação compulsória ela é extremamente eficiente em transformar situações que dificilmente poderiam ser resolvidas no registro de imóveis, transformar essas situações em situações em que é perfeitamente viável a adjudicação. É isso que nós vamos ver, vamos começar a ver nesse encontro agora. A primeira dessas funções da ata notarial de adjudicação compulsória é a de suprir a autenticidade das assinaturas. Ora, vamos imaginar o seguinte: uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda pode ser feito por escritura pública ou por instrumento particular. Quando feito por escritura pública, a autenticidade das assinaturas já está garantida ali pela própria fé pública do tabelião que lavrou a escritura. Mas quando feito por instrumento particular, as partes poderão ter ou não o cuidado de buscar o reconhecimento de firma dos signatários, né? Então, muitas vezes as partes fazem aquele contrato de promessa de compra e venda por instrumento particular e não se preocupam em assegurar a autenticidade daquelas assinaturas mediante o reconhecimento de firma. Quando é assim, o registrador, ao receber aquele contrato de promessa de compra e venda, ele com certeza fica na dúvida se aquelas pessoas que estão assinando o contrato, especialmente o promitente vendedor, que está transferindo, está outorgando direito aquisitivo ao promitente comprador, o registrador fica justificadamente na dúvida sobre a autenticidade daquela assinatura. Não? Então, em função disso, o Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar a adjudicação compulsória extrajudicial, e notadamente a ata notarial respectiva, disse que na ata notarial o tabelião pode atestar a autenticidade das assinaturas nela lançadas no contrato de promessa. Não? Então, o tabelião vai examinar aquele contrato de promessa de compra e venda e vai verificar, opa, essa assinatura aqui do promitente vendedor. Normalmente, o promitente comprador é quem requer a lavratura da ata notarial. Não? Nós vamos ver que há uma modalidade, mais à frente vamos falar disso, que é a adjudicação compulsória inversa, em que a ata notarial é requerida pelo promitente vendedor. Mas, normalmente, na maioria das vezes, vamos dizer assim, o promitente comprador é quem pede a lavratura da ata notarial de adjudicação. Ora, o promitente comprador vai assinar a ata notarial junto com o tabelião. Então, a sua assinatura já tem ali uma garantia de autenticidade. Mas a assinatura do promitente vendedor pode ser que o tabelião tenha ou não nos seus arquivos. Não? Então, pode ser que o tabelião tenha ali a ficha, a assinatura já previamente coletada do promitente vendedor e irá reconhecer firma no contrato de promessa de compra e venda. Mas pode ser também que o tabelião, e muitas vezes isso acontecerá, o tabelião não tenha essa assinatura. O que diz a regulamentação expedida pelo Código Nacional de Normas do Conselho Nacional de Justiça? Que o tabelião pode buscar a verificação dessa assinatura no Cadastro Nacional de Notários, ou seja, na Central Eletrônica. O tabelião entra lá na Central Eletrônica Nacional, né, na CENSEC, e verifica que o promitente vendedor, embora não tenha assinatura depositada no seu cartório, tem assinatura depositada em outro cartório, quem sabe até em local distante, em outro estado da federação. Não? Então, o tabelião pode acessar essa assinatura por meio eletrônico, né, se necessário, pedindo ao colega onde a ficha está que a digitalize e a coloque na central eletrônica, se ela já não estiver lá digitalizada, e
a partir do confronto da assinatura lançada no contrato de promessa, feito por instrumento particular, com a assinatura constante do Cadastro Nacional de Notários, o tabelião pode, na ata notarial, conferir autenticidade a essa assinatura. Não? Então, o tabelião, na ata notarial, ele vai abrir um tópico dizendo: a assinatura do promitente vendedor, fulano de tal, foi conferida de conformidade com o artigo 440-G do Código Nacional de Normas. No parágrafo 7º, diz que o tabelião poderá dar fé às assinaturas com base nos cadastros nacionais de notários, artigo 301 deste Código Nacional de Normas, se assim for viável à vista do estado da documentação examinada. Então, observem que essa é uma função relevantíssima para a ata notarial de adjudicação, né? Atribuir autenticidade às assinaturas lançadas no contrato de promessa quando feito por instrumento particular. Mas nós não paramos aí. Há outras funções para a ata notarial de adjudicação compulsória que nós vamos analisar daqui para frente, né? O que nós sempre podemos lembrar é que o contrato de promessa de compra e venda pode ter sido redigido por um advogado especializado, pode estar muito bem redigido, com cláusulas claras, bem elaboradas, de acordo com a técnica jurídica, ou o contrato de promessa de compra e venda pode ter sido feito com base num modelo comprado na papelaria, ou feito da cabeça das partes leigas que não conhecem os termos jurídicos, não sabem exatamente expressar de maneira técnica as suas vontades, né? Então, o contrato de promessa de compra e venda pode, quem sabe, até ser, né, naquela situação hipotética, um papel de pão, né? Aquele papel em que o João escreveu no balcão da padaria, vendo o imóvel da rua tal ao José pelo preço X, né? Então, esse documento tão precário, será que ele pode ser aproveitado na adjudicação compulsória extrajudicial? Esse será o tema do nosso próximo bloco. Então, no próximo bloco, nós vamos ver de que forma a ata notarial de adjudicação compulsória pode colaborar no sentido de aperfeiçoar aquele contrato que esteja mal redigido, que esteja omisso, que tenha uma redação imperfeita, que não contenha aqueles termos ideais para a interpretação do seu texto, certo? Então, nós nos vemos em seguida com esse próximo tema. Até já!